Já nos relataram aqui, às vezes é dia de dor, porque pode ser que sua mãe não esteja aqui, pode ser dia de alegria, pode ser nascimento de uma maternidade em casa, e realmente é esse dia de celebração. Então, nesse dia de celebração, eu quis convocar duas pessoas para estar conosco, para compartilhar desse lugar com a gente, para a gente falar um pouco mais de todos esses desafios que envolvem a maternidade em si. E aí, queria chamar minha mãe para sentar lá com a gente, a Yara também. Tá? E eu tenho esse privilégio hoje de compartilhar também com alguém de mãos geladas o púlpito. Porque eu brinco que ninguém sabe, mas todas as vezes que eu tenho que compartilhar, minha mão gela como nunca. Então eu sei que minha mãe enfrentou esse mesmo desafio, porque é uma pessoa também que não gostaria de estar nesse lugar. Mas em nome do filho, talvez ela tenha feito esse sacrifício, né? Vamos sentar ali. Eu vou pôr mais uma cadeira pra gente. E todo mundo, se já puder abrir. Tá, eu fico aqui, ó. Pode sentar. Todo mundo puder abrir. A gente vai abrir no livro de Mateus, capítulo 20, onde a gente vai iniciar essa reflexão do lado de lá. Mateus, capítulo 20, vai ser digamos assim, a gente vai passar por vários versículos, mas esse trecho, essa história, essa conversa que está lá em Mateus 20, vai ser o centro do nosso diálogo aqui em família. Então até eu vou abrir aqui agora. Mateus 20. Beleza? Todo mundo? Tá aberto? Então deixa aí. Vocês estão livres, viu? Se vocês quiserem interromper, falar junto, tá tudo certo, viu? Vocês não tenha nenhuma vergonha aqui, não. Pode. Vocês já sabem, tem toda a liberdade comigo. Porque assim, o que estava no meu coração assim para a gente compartilhar aqui hoje? Aí eu vou precisar de um pouco de atenção de vocês, para a gente entender uma diferença assim que passa despercebida e muitas vezes a gente não entende a profundidade. E geralmente o nosso problema é de profundidade. A maioria das vezes o Cristo não é conhecido por falta de profundidade. Não significa que as pessoas não saibam quem ele é, mas deixam de conhecê-lo por falta de profundidade. E o convite de Deus para as nossas vidas é esse convite da profundidade. Por quê? Vamos imaginar um rio. Um rio. A hora que você imagina o rio, quais são os lugares seguros do rio? As margens. E aí Deus vira para a gente e fala assim, olha, o lugar seguro do rio é bem no meio do rio. Então, Deus ensina para a gente que o lugar de segurança, o lugar onde a gente estará totalmente convicto de que Deus está conosco, é o meio do rio. É o curso do rio. É onde não dá mais pé e as águas nos levam para onde a gente não sabe para onde vai ir. É o canal do rio. É onde o rio tem força e, no máximo ali, o que a gente pode fazer é boiar, por assim dizer. Então esse é o convite de Deus para a vida de todos nós. Que a gente chegue até o canal do rio e a partir desse canal a gente seja levado para onde a gente nem sabe aonde. Com risco de morte, com risco de vida, de todos os aspectos. Então a gente precisa muitas vezes fazer uma travessia de consciência para que a gente alcance essa profundidade que Deus quis que nós alcançássemos, para a gente sair das margens, limítrofes do nosso conhecimento. Amém? Então vamos lá. E aí na presença de dois engenheiros aqui que poderiam explicar muito melhor do que eu, mas eu vou me ousar aqui, me colocar à prova. Mas não sei quantos vão lembrar da sequência de Fibonacci. Muitos lembram? Então, é uma sequência, né,
que vem sendo conhecida há muitos anos, como se fosse de Leonardo de Pisa. Não tinha nada a ver com o nome Fibonacci, mas enfim, deram esse nome para ele. E ele é um cara que vai trazer algo para nós que é uma análise daquilo que é a procriação. Ele faz uma pergunta, uma dúvida, quanto a um coelho, de algo que ele viu em um livro, nas suas viagens com seu pai. E naquela pergunta ali havia uma questão da procriação, que era, quantos coelhos nós teremos em um ano tendo um casal de coelhos? E aí, óbvio, que isso na biologia é quase que uma loucura, porque é quase um incesto ali contínuo de vários irmãos tendo filhos e procriando. Mas a verdade é que aquilo ali é uma tendência que eles encontravam na própria natureza, que é a ciência, observando a natureza, vendo algumas coisas, e eles viram essa regra. Essa regra que a procriação independe de qualquer esforço nosso. Acontece. Acontece nos animais, acontece em todos os lugares. Procriar não é uma dificuldade da natureza criada por Deus. Procriar, ninguém tem dificuldade. Então, o girassol era o maior exemplo disso, e eles começaram a ver que nos girassóis, as sementes dos girassóis, tanto quanto as folhas da planta, elas representavam muitas vezes esses números de Fibonacci, que é uma sequência de números. 1, 3, encontrou mesmo, 5, 8. E o que era interessante, né, dessa sequência? E muitas vezes, a hora que você pegava dois números próximos, então se você pegasse, por exemplo, a sequência, a ideia seria, né, 1, 1 e depois 2. Então, 1 mais 1, você conseguia o número posterior. E aí, 1, 2, pegava junto, dava o 3, próximo número. E o 3 com 2 dava o próximo número, 5. E 5 com 3 e por aí em diante. Vocês estão entendendo como é que era a sequência, né? E aí perceberam mais uma coisa, que aquilo que a matemática muitas vezes conceitou como o número de ouro, o número áureo, a lei como se fosse um número de Deus, da perfeição, que é a letra π, do grego π, aquela divisão de 1,608, é isso? Vai tornando infinito? Hã? Não. O número π, né? É 1,3,14, perdão, blá, 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 blá. Isso, perdão. E aí a hora que você dividia, tá vendo? Eu preciso contar aqui com os engenheiros, porque eu não sou dessa área, gente. Então a gente tem que expor aqui ao risco. E a hora que você divide um número da frente com o anterior, você encontrava algo aproximado com o número áureo. E cada vez que você ia mais à frente, você ia chegando mais perto desse número. Então, o que tem de conexão entre essas duas coisas? Quase que uma análise da ciência da natureza, que não é óbvio, é uma regra geral, como se não houvessem exceções. Há exceções. Mas que a procriação não é nada difícil e que ela acontece, e que se você somar a anterior com a da frente, você vai achar o próximo número de quantos filhos, de quantos casais nós teremos. E a outra é que aquilo que nós muitas vezes observamos como algo perfeito tem a ver com padrões. Quando os padrões vão sendo estabelecidos. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque um matemático que estudou bastante Fibonacci, ele chega a uma seguinte conclusão, quando ele é questionado, inclusive, um americano, não me lembro o nome dele agora. Porque é perguntado para ele, você acha que esse número áureo, você tem observado aí, ele tem a ver mesmo com a perfeição? Ele falou, olha, não acho não. Talvez esse número áureo, que representa padrões, pode ter mais a ver com a nossa capacidade humana de querer padronizar e ver padrões em tudo e achar nisso beleza, do que efetivamente aquilo que é belo. Então, aquilo que já está representado para nós todos, e a gente pode começar a reflexão por aí, é que procriar não é difícil, estabelecer padrão
a gente acha que é belo, mas não é. Não significa perfeição. Então, gerar filhos como quem procria, nada representa. Querer que seus filhos sigam padrões, também não tem nada de belo, de perfeito. Nós não vamos alcançar a perfeição do filho, nem buscando nele o estabelecimento de padrões, e nem vamos nos tornar mães ou pais simplesmente pelo fato de que nós procriamos. Beleza? Porque isso é importante a gente entender, porque aí Deus vai trabalhar algo para a gente nesta construção dessas diferenças, que é Deus trabalhou pela adoção, a maternidade e a paternidade. Tanto que sempre quando ele quis falar sobre gerar um filho, muitas vezes ele usou a estéril como um exemplo. Para mostrar para nós que a capacidade de gerar filhos, gerar os seus filhos, não está vinculado à nossa capacidade de fertilizar. Que isso aí já está lá. Está pronto. Mas ele queria levar a gente para algo mais profundo. Levar a gente para um outro nível de conhecimento. Para que a gente não ficasse limitado àquilo que a gente vê. E esse é o nosso grande desafio. Porque aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, nesse texto, fala dos muitos desafios que nós temos como maternidade. E a maternidade sendo conhecida como de todas nós que estamos aqui. Porque quem aqui faz parte da igreja? Pode levantar a mão, por favor. Beleza. Levantaram homens e mulheres, correto? Então, beleza. A igreja é a representação máxima da madre. Então, todos nós somos aqui representantes da maternidade, tanto quanto da paternidade. Então, o nosso desafio é sair desse limite que nós temos de achar que mãe é aquela que procriou a partir do seu ventre. E até de deixar limitado a isso o exercício da maternidade na vida dos nossos filhos. Achando que mãe é aquela que nasceu pronta. Nenhuma mulher nasceu pronta para ser mãe. O mesmo processo que acontece com o pai, acontece com a mãe. A mulher se torna mãe. E um pai se torna pai. Então, muitas vezes a gente está limitando as nossas crianças, os nossos filhos, os filhos que Deus enviou para que a gente adotasse, ao básico do que a gente tem. Ao mais, assim, elementar, natural, animal. Porque a gente vai entregar para ele, no máximo, a maternidade, representada a partir de um instinto feminino, sem entregar toda a subjetividade que pode ter do homem buscar em si aquilo que são os elementos naturais da maternidade. E aí a gente limita tudo isso. E até por isso que a gente queria conversar com vocês nessa discussão que vai ter, essa conversa, né? Na verdade não é nem uma discussão, entre Jesus e a mãe de Tiago e de João. Vamos abrir lá? Mateus 20. Versículo 20. É uma conversa, então, aqui vamos situar, né? É uma conversa da mãe de Tiago e de João com Jesus num momento muito específico. Aqui nesse momento, Jesus está fazendo uma caminhada. Essa caminhada é muitas vezes conhecida como o caminho da cruz. Aqui vai ter algumas anunciações sobre o caminho da cruz. Jesus anunciando que ia para esse lugar. E essa aqui é a terceira vez que ele vai falar que ele vai para esse lugar. Jesus está fazendo uma travessia, entendam isso, gravem isso, da Galileia para Jerusalém. Da região da Galileia, onde estava Nazaré, que era a cidade da sua mãe, Jesus está fazendo uma caminhada até Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. Beleza? Então, vamos lá. Jesus vai lá
Perdão, a gente vai começar no 17. Eu que equivoquei aqui, pulei, perdão, gente. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. E aí Jesus faz uma pergunta para ela. O que você quer? Essa é a pergunta de Jesus para uma mãe que pede, inclina para falar sobre seus filhos. O que você quer? Então ela responde: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Então, Tiago e João respondem: podemos. E aí Jesus diz a eles: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Amém? E é porque eu queria ouvir vocês aqui nessa construção mesmo, para a gente compartilhar junto. Porque, assim, a verdade é que muitas vezes, quando a gente lê esse texto, a primeira forma como a gente avalia essa mãe seria como ela sendo uma mulher soberba, uma mulher, assim, achando que os filhos dela são melhores do que os outros, ou sempre nas características negativas de uma maternidade. Mas, na verdade, ao ler esse texto ontem, eu percebi que existem muitos elementos aqui da própria maternidade. Porque, na verdade, ela acabou de ouvir o seguinte: o mestre dos teus filhos, o cara que está fazendo seus filhos caminharem para a direita, para a esquerda, para todos os lados, o cara que seus filhos estão entendendo que é o cara que deve ser seguido, diz para uma mãe o seguinte: eu estou indo para Jerusalém para ser açoitado, crucificado, vão me bater, vão fazer tudo comigo, vão me arregaçar lá. E a mãe não duvida do coração dos filhos, tanto é que ela não está ali pedindo assim: larga meus filhos para lá. E nem está lá com seus filhos, provavelmente. Pode ser que tenha tido essa conversa? Pode. Mas a verdade é que quando ela chega a Jesus, ela não chega tentando, de algum modo, evitar que seus filhos passem por aquilo ali. Mas ela chega pedindo a Jesus o quê? Olha, coloca o teu filho no teu reino. Não sei o que vai acontecer com eles. Mas, por favor, garante um mínimo para eles aqui de segurança para essa mãe aqui, em desespero. Coloca uma à direita, uma à esquerda. E o Evangelho de Mateus conta da mãe fazendo essa pergunta. Mas se a gente for para Marcos, é os próprios discípulos que também fizeram essa pergunta. Então é para vocês verem que era uma questão ali de uma mãe angustiada, sofrendo, preocupada com o que seria o caminho dos seus filhos, com uma dúvida extremamente normal, que todas as mães, que todos nós sofremos todos os dias, que é como garantir um mínimo de segurança para os nossos filhos, para que eles possam até sair da margem, mas com a certeza de chegar na outra margem. Amém? Então a gente está sempre tentando, no mínimo, garantir que ao sair dessa margem aqui, que Tiago e João estavam sendo esticados, Jesus falando assim: vamos ali atravessar um rio. E esse rio vai fazer muita coisa com a gente. Vai doer. Mas no final a gente vai ressuscitar. Então o que ela vai e pede? Fala: não, então faz o seguinte, me garante. Vocês vão chegar lá. Não estou te pedindo nada demais, nada que uma mãe não pediria. Me garante que meus filhos chegarão na outra margem. E aí Jesus faz essa pergunta para os filhos dela. Fala: olha, tá bom, posso garantir isso sem problema algum.
Tem a menor dificuldade de garantir isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode beber esse cálice? Aquilo que eu acabei de falar, que você vai ser açoitado, você vai ser crucificado, vocês vão sofrer. Vocês podem beber esse cálice? E Tiago e João respondem ali meio de supetão. Verdade que eles ainda não estavam sabendo o que eles estavam respondendo. Ele fala, podemos. Aí ele fala, é verdade, vocês vão passar por isso. E aí Jesus conclui, mas isso não quer dizer que vocês são melhores do que qualquer outra pessoa. Porque os lugares aonde vão ser determinados é meu Pai que resolve. Então não preocupa se seu lugar vai ser especial ou não. Não preocupa não. O que eu posso te garantir é que vocês vão passar por isso. Vocês vão passar, vocês vão beber do meu cálice. Seu sangue vai derramar, seu corpo vai ser partido. Isso eu posso garantir para vocês, fica em segurança. Isso está garantido. Isso alivia o coração de uma mãe? É onde eu queria ouvir vocês. Como vocês, como mães, né? Como vocês sentiriam com essa resposta de Jesus aí para as nossas vidas? Bom dia, gente. Eu acho que esse texto ele fala para mim uma das maiores dificuldades de nós, como natureza humana, como mães, né? Que é nosso desejo pelo controle. E para mim a maternidade foi na minha vida uma das formas mais claras de Deus nos mostrar que a gente não tem controle de nada. Eu sou psicóloga, nós somos, né? E eu já recebi muito em consultório casais muito angustiados por não conseguirem gestar e vão entrar pelo caminho da adoção para serem pais. E a maior angústia desses casais, em geral, mas como é que eu vou fazer? Porque eu não sei do passado dessa criança. Eu não sei o que vem, o que essa criança traz. E a minha pergunta é sempre essa. Mas quando você gesta, você acha que você está no controle do que essa criança está trazendo? Porque a gente não está. Se a gente para pensar, durante a gestação, tanta coisa pode dar errado. E a gestação, eu estou dizendo tanto na gestação do caminho da adoção, quanto na gestação física mesmo. Porque nada está sob o nosso controle. A gente acha que se a gente comer bem, se a gente se comportar bem, se a gente não se colocar em risco, vai dar tudo certo. Nossos filhos vão nascer saudáveis, fortes e felizes. E não é assim que funciona. Então, a gestação, para mim, é muito pedagógica. Foi muito pedagógica na minha vida. Entender que eu não estou no controle sobre nada. E o controle, ele não está nas nossas mãos como mãe. E é o que essa mãe está tentando fazer aqui. Ela está tentando tomar controle da situação, do que vai acontecer na vida dos filhos dela. E esse eu acho que é o nosso maior erro como mães. Né? Como eu digo, quando estou falando mãe, estou falando igual o Rafa falou, com todos nós. Esse é o nosso maior erro na nossa maternidade, tentar controlar o que vai acontecer na vida dos nossos filhos. Quando você lê Mateus, a gente tem aí 4 livros, né, 4 evangelhos que contam histórias muito semelhantes. Mateus, João, Marcos e Lucas, né? Mateus, e cada um deles vai falar de uma face de Deus. Lá em Apocalipse, em outros lugares na Bíblia, a gente vê, né, se referindo a Deus como as 4 criaturas e as 4 faces de Deus. Então, nós temos a face de leão de Deus, aquela face, né, do herdeiro de Deus, que Mateus traz muito isso. Então, ele vai falar muito dessa parte espiritual. Então, ele vai trazer o pai, né, o meu pai quem vai decidir. Aí, Marcos vai trazer aquela parte mais dos discípulos, né? O João, muito daquela parte do cordeiro. E Lucas fala muito ao meu coração quando fala de maternidade, porque Lucas vai falar da face humana de Deus. Então, ele vai mostrar o melhor que nós podemos ser, né? Seria aquela natureza ali, aquela natureza humana em Jesus. E aí me traz a parábola do samaritano à minha mente. Porque Lucas, ele traz essa parábola contando, muitos nós devemos ter ouvido já, lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. Ele vai contar a parábola, né? Que um homem se machucou, ele está caído ali na estrada, vai passar um levita, vai passar um sacerdote, ninguém vai dar moral para ele, e aí passa um samaritano, que naquela época eram pessoas não bem vistas pelos judeus, não bem quistas, né? Eles não eram boas relações. Tem aquele homem, aquele judeu ali no chão, e o samaritano é o único que para e ajuda. Então, ele ajuda aquele judeu, ele coloca o judeu
no camelo dele, né, no cavalo dele, leva até uma hospedaria, faz tudo o que ele pode fazer por ele, cuida dele. Depois ele vira para o dono da hospedaria e fala assim: você termina de cuidar deste homem, faça tudo que você puder por ele. Quando eu retornar, eu vou então te pagar o que você gastou com ele. E eu demorei a parar para pensar nessa perspectiva que eu vou dizer para vocês agora. E ela fala, parece que não tem nada a ver, mas fala muito comigo sobre maternidade. Porque a vida dele não continuou a mesma. E não tem como. Quando nós assumimos uma maternidade, a nossa vida não continua a mesma. Ele não continuou caminhando como os outros dois continuaram. Ele parou a vida dele, porque a nossa vida dá aquela parada. Ele refez o plano dele. Ele mudou o caminho dele, porque ele se tirou de cima do seu cavalo, colocou o judeu em cima do seu cavalo, foi até uma hospedaria, fez tudo o que ele podia fazer por aquele homem, só que aí ele parou. E é aí que eu acho que nós, mães, erramos. A gente quer fazer mais do que a gente pode fazer, que é o que essa mulher está tentando fazer aqui, no texto que você leu para a gente. Ela está querendo fazer algo que não é dela. E o samaritano, ele soube parar. Nós, às vezes, não respeitamos os nossos limites emocionais para tentar ser a melhor mãe do mundo, para tentar fazer da maternidade mais do que é o nosso papel ser feito. Não respeitamos os nossos limites físicos, né? Não pedimos ajuda. Então, a gente quer fazer mais do que a gente tem que fazer, que é o que essa mulher está tentando fazer aqui. E aí Jesus está lembrando ela que, calma, você é mãe, mas você não é Deus. E essa lembrança é algo que é muito importante no nosso dia a dia da maternidade, porque senão a gente cai no erro de querer controlar as coisas. Porque nós somos mães, mas nós não somos Deus. O futuro dos nossos filhos, o que vai acontecer com eles, passa pelo máximo que nós podemos fazer por eles, que foi o que o samaritano fez. O máximo que ele poderia fazer. Mas eu ainda sou uma mulher, eu ainda sou uma esposa, eu ainda sou uma cristã, eu ainda tenho outros papéis a serem desempenhados. Ele tinha, provavelmente, reuniões, ele tinha coisas, porque ele segue para os seus compromissos e depois ele vai voltar para pagar a conta. Mas ele continua seguindo com seus compromissos, porque ele entende que se ele ficar ali, não é isso que vai salvar a vida daquele homem. Porque o que ele poderia ter feito, ele fez. E como mães, eu acho que essa é uma coisa muito difícil de se entender, mas que faz muita diferença para que a gente traduza essa natureza nos nossos filhos, de que eu vou fazer por você o máximo que eu puder fazer, meu filho, mas não sou eu quem vai salvar a sua vida. A gente não salva a vida dos nossos filhos, nem quando eles são pequenos, tentando amarrar eles numa bolha para eles não se machucarem num parquinho, nem quando eles ficam grandes e começam a beber, às vezes usar drogas, se envolver com pessoas que nós achamos que não é o lugar deles, né? Nem quando eles viram adultos e começam a tomar decisões profissionais que não são as que nós achamos que são melhores para eles. Não somos nós quem salvamos eles. Então, nós temos que ter a consciência de que não adianta a gente colocar o joelho no chão todo dia e pedir para Jesus colocar eles da direita e da esquerda, porque esse não é o nosso papel. Nosso papel é fazer o melhor que nós, como humanos, podemos fazer. Mas quem vai salvar a vida dos nossos filhos, quem vai levá-los até onde eles foram feitos para serem levados, é aquele que já escreveu por onde eles vão passar, e não nós mesmos, né? Então, abrir mão desse controle como mãe não é fácil, né? E olha que eu estou só no comecinho da caminhada, imagina você. Ai, bom dia a todos. Então, estou aqui nesse lugar que eu tenho que dar testemunho, né, de estar aqui, de vencer esse momento pelo filho ali, né, que foi abrir mão desse momento que eu não gosto, de estar aqui em primeiro plano. Então, isso para mim já é um amém, e um amém que vem difícil de sair, mas saiu, né, filho? Então, quero falar um pouquinho que estar aqui, ninguém conversou com ninguém, estou experimentando pela primeira vez. É verdade, é o Espírito Santo que trabalha em nós. Porque quando o Rafa fez o convite, esse que é meu filhão, gente. Talvez chamo isso à toa, não, né, filho? Então, quando ele fez o convite, eu disse, não, filho. Aí eu disse, não, filho, amém. Porque quem sou eu para dizer não, né, a um pedido não de um filho, mas de um pai, né? E aí eu fiquei muito constrangida, porque na impulsividade a gente diz não rapidamente a tudo.
principalmente no momento da maternidade. Mãe, vou sair, vou voltar à tarde. Não, né? A gente diz muito não. Não mexe, não corre, não faz isso, não faz aquilo. Eu acho que é o termo que mãe mais fala no dia a dia, né? E o quanto a gente precisa cuidar desse não, né? E talvez uma questão que talvez pela nossa área dizer, mas por quê? Por que você quer ir? Né? O que vai ter bom de lá? E eu acho que é isso que nos cabe, né? E quando eu li hoje que Deus me incomodou, era 4 e pouco da manhã, né? Talvez ele me incomodou, eu me incomodei, né? De não ter pensar o que eu vou falar, e eu sempre buscava, Espírito Santo de Deus, não deixe que saia nada da minha boca que não venha de ti, né? Então foi neste momento que talvez ele tenha me inquietado. E quando eu acordei, vieram algumas palavras, né, para mim. Controle, que talvez tenha a ver com o que todo mundo está falando. Nascimento, porque após o controle, né, quando a gente perde nessa maternagem, e não é à toa que é uma gestação de 9 meses, porque a gente precisa nascer de novo, deixar de ser eu para aprender a ser nós, porque nós abrimos mão do eu para gerar esse filho, né, e seja maternidade, paternidade, é uma escolha, não é uma decisão do nada, né? Então isso é importante. E depois me veio a sensação de, quando a gente tem o controle, o nascimento, vem o medo. E aí me veio uma palavra do Paulo Júnior. O PJ está aqui hoje, é bom. Porque foi propósito e proteção. Mexeu muito comigo, né? Quando eu fui pegando, acho que foi o Matheus que postou e eu busquei aquilo ali. Esses dias, não foi, Matheus? Foi ontem? Antes de ontem. Quer dizer, eu nem sabia que eu estaria aqui. E fiquei mexida, porque eu acho que tudo isso tem a ver com a maternidade, né? Então, o controle, por mais que a gente lute, eu acho que isso é do humano. A gente entrega o nosso coração a Deus e aos poucos a gente diz assim, mas, né? Talvez isso, né? O Tiago, Pedro, João, Tiago e João, eu adoro o Pedro, gente, por isso que Tiago e João disseram rapidamente, podemos beber do cálice, né? E quando a gente vai para o meio do rio, a gente chega lá, né? E naquela experiência, a gente não tem uma fé inabalável, né? Como Maria teve ao dizer amém, sem pestanejar, né? Sem medo, sem dúvida. Porque, na verdade, a gente entrega o coração a Deus e é muito difícil. E a gente entrega, eu brinco sempre que é assim, a gente entrega, mas segura o pontinho aqui, porque qualquer coisa a gente traz de volta, né? E isso é muito do materno, né? A gente tenta a todo momento, independente da idade do filho. Pode ser o nosso pequenininho, pode ser nossa filhota grande, pode, né? Independente disso. Então, acho que era minha avó que dizia, filho cresce, mas para a mãe vai ser sempre o filho, né? E é isso mesmo. Lá na frente, a gente ainda percebe que a gente tenta fazer o controle, filho, e eu peço perdão, né? E não é fácil, né? E é buscando realmente a proteção exacerbada, né? Daquela proteção que não deixa que o outro avance e faça suas escolhas. E a gente acaba saindo do propósito, né? Do propósito nosso, do propósito de Deus, né? E eu acho que é um pouquinho disso. E nós vivemos isso no final de semana passada, quando eu disse para o meu filho, filhinho, filho, como você vai para uma reunião e deixa seu filho em casa com febre, frágil, sensível, angustiado? Isso dói. Dói em mim. E ele diz, mãe, tá tudo certo. E aí você pode dizer mais. Amém. O objetivo não era falar isso, não, tá tudo certo. Sabe uma Mas coisa? valeu, né? Ué,
Custa nada, né? Porque agora tá público, tá registrado, na próxima fica um pouquinho mais fácil, né? Rafa, sabe uma coisa que é importante, que eu acho que sua mãe falou, isso me lembrou? Tem a ver com o que eu estava dizendo. Quando a gente faz mais do que é o nosso papel fazer, quando a gente tenta ir além dos nossos limites, a gente acha que aquilo vai mostrar para o nosso filho quanto a gente ama. Mas, na verdade, aquilo vai gerar no nosso filho uma culpa. Porque lá na frente a gente fala assim, eu abri mão da minha carreira para cuidar de você. Porque eu abri mão de uma reunião que era muito importante, de um propósito que Deus colocou na minha vida para estar com você quando você estava com febre. Então, é a nossa natureza humana, querendo gerar naquela criança, tirar a natureza que Deus colocou nele e gerar naquela criança um ser eternamente dependente, que vai ser sempre o meu filhinho. Quando, na verdade, o nosso papel como mãe de maternidade é imprimir naquela criança a memória da natureza do que Deus fez ela para ser. Não é gerar, o Paulo Júnior tem falado muito isso, né? Não é gerar lembranças. Às vezes a gente gasta muito tempo, muito preocupado, querendo gerar lembranças das coisas boas que eu fiz por você, meu filho. Para que quando você crescer, você se sinta culpado o suficiente para cuidar de mim. Certo? E não é isso. O que a gente tem que fazer é gerar memória desde o começo daquela criança, o que aquele ser foi feito para Deus por ser. Porque aí essa memória de quem ele é, não do que eu fiz por ele, mas a memória de quem ele é, vai imprimir nele um ser maduro, não dependente de mim, que vai cuidar de mim por culpa, mas um ser maduro que entende que a natureza dele foi feita para cuidar do outro. E esse outro vai ser eu lá na frente um dia. E ele não vai cuidar de mim por culpa. Ele vai cuidar de mim porque aquilo é o que ele foi feito para fazer. E não pelo que eu fiz ou deixei de fazer por ele. E eu acho muito engraçado porque, eu não sei, logo depois dessa parábola do bom samaritano, ele vai trazer, vai vir a história de Marta e Maria, né? Marta e Maria eram duas irmãs que estavam recebendo Jesus e 70 e tantos discípulos na casa delas. Agora vocês imaginam aquele tanto de gente chegando sem aviso e foram cuidar da casa para receber. Marta queria fazer mais do que ela podia. Eu demorei para entender porque que uma coisa vem depois da outra. E na Bíblia, gente, sempre tem uma sequência lógica. Então Jesus para mim, eu era meio revoltada com Lucas e com Jesus. Porque Marta vai lá e faz tudo por Jesus, por discípulos, cozinha, limpa, faz tudo, deixa a casa perfeita, serve eles o tempo inteiro, enquanto Maria, sabe, faz o quê? Senta nos pés de Jesus e fica ouvindo. E eu sempre fui Marta. Então eu ficava revoltada com a folga de Maria, mas eu ficava mais revoltada ainda, porque quando Maria vai reclamar com Jesus, Jesus, em vez de falar, Maria, levanta daí, ajuda a sua irmã, fala, Marta, sei que está errada, porque Maria escolheu a melhor parte. Aí eu pensava assim, Jesus acabou de falar bem do bom samaritano, que não para a vida dele, ele faz o que ele pode fazer e continua a vida. E agora na outra que para tudo, morre para servir todo mundo, ele dá bronca. Jesus estava sendo muito injusto. Eu me senti injustiçada como Marta. E aí, depois eu fui entender essa sequência. E na maternidade faz muita lógica. Porque quando a gente faz mais do que a nossa natureza está ali para ser feita, mais do que é o nosso papel ser feito, que é o que Marta estava tentando. Ela estava tentando controlar todas as variáveis para que a casa dela fosse o melhor lugar para receber Jesus. Só que aí a gente esquece do que a nossa natureza foi feita para fazer. E a gente faz isso como mãe. A gente fica tão preocupado em cuidar, em dar a melhor roupa, em dar a melhor escola, em dar a melhor comida. A gente fica tão preocupado no cuidado com os nossos filhos que a gente esquece que cuidados podem gerar lembranças. Nossa, eu lembro da minha mãe fazendo comida para mim. Eu lembro da minha mãe cuidando de mim. Agora, o que imprime a natureza, o que gera memória na vida das crianças, é o tempo de qualidade que nós gastamos com eles. Então, quando a gente tenta fazer mais do que a gente foi feito para fazer, a gente gera culpa. E a gente joga essa culpa, como Marta foi lá jogar no Jesus. Uma hora a culpa a gente vai jogar. Isso, é porque, querendo ou não, assim, o objetivo aqui, né, da gente refletir, inclusive, sobre essas mães específicas, e até, inclusive, trazer mães com dores visíveis, aqui aparentes, sobre a mesma questão, é para a gente até desmistificar de que a mãe tem que resolver tudo, gente, e de que ela é perfeita. Então, a gente trouxe o exemplo da mãe de Tiago e João, que muitas vezes a gente pensa elas como uma pessoa soberba, que não tem nada a ver com isso. E assim, a gente pode entrar na vida de Maria. E desmistificar, inclusive,
o nosso preconceito com Maria. Porque Maria, ela é alguém, como todo cântico diz, né? Ave Maria, bendita és tu entre as mulheres, bendito é os frutos do nosso ventre, Jesus. Até aí, foi Isabel que disse para ela. A gente está só recitando aquilo que é uma verdade. Então, todas as mães não conseguirão entender o Magnificat de Maria, o cântico de Maria, na hora que recebe o seu filho. Talvez, como humanas, a gente nunca alcance esse lugar de sabedoria de Maria. Porque nunca foi para a gente alcançar esse lugar, tanto as mulheres quanto os homens, na vida dos nossos filhos. Esse nunca foi o objetivo. Então, você quer ver como que isso materializa? Então, vamos conversar. Vamos falar de 3 conversas de Jesus com Maria, com a sua mãe. A primeira relatada é o seguinte: a mãe, correndo há 3 dias atrás do filho, com aquela culpa de ter esquecido ele, chega para Jesus, fala: como assim, filho? Olha a angústia minha e do seu pai, aonde você estava? Jesus responde para ela: o que você está preocupada? Estou aqui na casa do meu pai. Não convém eu cuidar das coisas do meu pai, dos negócios do meu pai? O que você está preocupada? Então, quando uma mãe, na sua angústia, de por algum motivo ter esquecido seu filho responde para ela isso. Você está preocupada à toa. Eu estou aqui nas coisas do meu pai, cuidando das coisas do meu pai. E aí, logo em sequência, já no momento onde Maria está já vivendo, né, esse tempo com Jesus, esse Jesus já andando, ensinando, né, conversando conosco sobre as coisas do reino de Deus, Maria vê numa determinada festa que acabou o vinho e chega para o seu filho. Gente, o que está escrito é isso. Porque o resto a gente inventou. O que ela diz é: acabou o vinho. Mais nada. Acabou o vinho. Aí Jesus responde para sua mãe: mulher, tenho eu contigo. Não é chegada a minha hora. E aí parece até para nós que Jesus foi até grosso. Não, Jesus está levando Maria a um caminho de conhecer toda a plenitude da sua maternidade. Então Maria chega ao filho falando: resolve um problema para mim. E ele fala: mulher, tem eu contigo. Não é chegada a minha hora. E aí o pior é que depois ele ainda resolve o problema, e fica até estranho. Foi lá e resolveu. Por quê? Porque ele queria ensinar algo às outras pessoas, mas a sua mãe, ele queria que ela vivesse um processo. Beleza? Ao final do Evangelho de João, isso está lá no começo de João, ao final do Evangelho de João, Maria já tendo passado esse processo de ver o filho dela sendo entregue todos os dias ao perigo, ao risco, ao medo, ela abrindo mão de todo o seu controle, ela abrindo mão do direito daquele ser o seu filho. Porque ele está ensinando isso para ela. Falou: mulher. Ele não chamou ela de mãe, chamou mulher. É uma mulher. Deixa de mim esse direito que você tem sobre a minha vida. E aí Jesus chega no final, na hora de crucificar, de ter o último momento com sua mãe, o que é que ele faz? Entrega a ela a plenitude da sua maternidade. Está vendo aqui meu amigo? Assuma a maternidade na vida dele. Meu amigo, está vendo aqui sua mãe? Assuma a filiação na vida dela. Toda essa responsabilidade. Porque aí vocês vão ser plenos. Você vai ser mãe de muitos filhos. Você que era infértil, agora será mãe de muitos filhos. E todos os filhos. Incontáveis filhos. Porque agora você rompeu o limite da barreira que te impedia de ver o reino de Deus. Você pode ser mãe de todos os filhos que Deus te confiar.
e não só daqueles que você gerou. Amém? Queria chamar o PJ aí para fazer uma conclusão. Quantas crianças? Não, mas vem chamar elas, ué. Eu sei que o tempo aqui não ficou do ideal, mas vem, a gente adianta. Amém, gente? E aí, mamães, benção. Vocês vieram combinandinho assim? Vocês ligaram uma para outra antes? Vocês não são fracas não, hein? Tá pensando o quê? Tá vendo? Não, fica aí, só um minutinho. Pode chegar as crianças aqui para frente, benção demais. Muito bom, um grande privilégio. A gente está chegando de viagem e eu queria honrar aqui uma mamãe muito especial, que tem um coração de mãe em todos os aspectos, é a Alana. A gente viajou hoje a noite toda, estamos voltando aí da viagem de Israel, passando pela Europa e chegamos hoje exatamente às 9 horas da manhã aqui no aeroporto de Goiânia. Então ela falou assim, bem, não dou conta, foi a noite toda e uma trajetória longa, mas ela falou, traz o meu abraço de mãe para todas as mães lá, especialmente para duas mães tão especiais na vida dela, da Lana. Muito bom. Eu queria só dar um testemunho aqui. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é como um homem que plantou uma semente. O inimigo, pode vir com as crianças aí, vai chegando aqui, Suzy. E ele plantou uma semente. Veio à noite o inimigo e plantou joio. E os dois frutificaram, floresceram. Frutificaram não, mas floresceram. Floresceu o trigo, floresceu o joio. Não nasceu, nem vai nascer uma mulher estéril no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a missão da mulher é ser mãe. É como se a gente dissesse que houvesse uma terra infértil. A questão é o seguinte, a mulher engravida sempre. Se você semear uma semente de incredulidade na mulher, ela vai parir 3,5 kg de ansiedade. E se você semear uma semente de fé, ela vai parir 3,5 kg de virtude e salvação. É isso. É o grande segredo a gente saber do que nós estamos engravidando. A mulher muitas vezes se deixa fecundar, ou ela é fecundada às vezes até pelo próprio marido de incredulidade, e ela passa a ter ela deixa entrar a semente da incredulidade, e ela passa a ter a ansiedade do controle. Mas se ela se deixar fecundar pela semente da fé, ela passa a fecundar da virtude. Aqui só tem 3,5 kg de virtude e bênção. Amém? É com vocês aí. Bom, também eu tenho que fazer um negócio, porque eu tenho que participar nessa reunião agora. Queria dar as boas-vindas para o seu Mateus e para a dona Marcela. Bem-vindo, seu Mateus, dona Marcela. Primeira vez que eu estou aqui nessa versão. Ela já chegou toda gravidinha de alguma coisa e ela chegou. Aleluia. Amém. Muito bom, né? Um abração aí para todas as mamães. É com vocês e agora, sob as orientações e a regência, é com vocês. Ser mãe é ser cooperadora de Deus na criação de uma nova vida, é ser a guia de nosso viver, é receber com alegria sua missão tão árdua, é sorrir sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, é perdoar e não guardar ressentimentos, é o amor sempre em doação, é o porto seguro nos momentos de aflição. É ter os braços abertos sempre quando precisamos de um abraço. É ter um coração compreensivo quando necessitamos de uma amiga. É ter os olhos sensíveis que endurecem quando precisamos de uma lição. Seu amor e sua força me guiarão pela vida e me darão as asas que preciso para voar. Obrigada, mãe. Te amo. Deus te abençoe.
hoje quero só agradecer. Mamãe, tu és linda, o presente mais perfeito foi o Papai do Céu quem desenhou você. E hoje quero só agradecer. Nas noites tão frias tu estavas lá, teus braços me aquecerão. Obrigado por me ensinar sobre o amor do Senhor que é tão perfeito. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. E quando crescer vou cuidar de você, nos meus braços vou te aquecer. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. E quando crescer vou cuidar de você, nos meus braços vou te aquecer. Obrigado, mamãe. Amém. A gente quer orar, dando graças, né, e por esse privilégio de como Deus se traduz, né? Deus se revela nas características de cada um. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que são duas pessoas distintas, mas são duas formas específicas de revelar a mesma pessoa. Se a gente não tiver a mãe bem caracterizada, o pai bem caracterizado, consequentemente nós vamos ter uma pessoa mal formada. Uma pessoa mal formada. Não tem jeito de ter uma pessoa sem mãe. E também não tem jeito de ter uma pessoa completa sem pai. É interessante isso porque Paulo evoca para a pessoa dele as duas figuras, assim como Cristo. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: eu fui como uma mãe para vocês. E aí as características que ele evoca da maternidade são afeto, cuidado, bondade. Então, sem essas características maternas, a gente não saberia o que é afeto, o que é cuidado, o que é bondade, o que é atenção. Quando Deus quer falar de duas coisas muito fortes na formação da pessoa, ele diz assim, mãe não pode esquecer. Pai pode esquecer, mas não pode abandonar. Mãe não pode esquecer, mas tem que abandonar. E é por isso que a outra coisa que caracteriza a mãe é o sofrimento. Quando Deus quer falar de sofrimento, ele não fala do homem. Ele fala da mãe. Ele não fala do pai. Porque mãe simboliza isso. Atenção sempre, por isso, sofrimento sempre. A mãe não pode esquecer. Então, toda vez que alguma coisa errada acontece, a primeira pessoa que sente a culpa é a mãe. Então, para a mãe é difícil, porque ela não pode esquecer, ao mesmo tempo tem que o quê? Tem que abandonar. E o pai, que pode esquecer, mas não pode abandonar, porque ele tem que morrer. Por isso que para o pai é difícil, porque para não abandonar, muitas vezes ele tem que morrer. Então, o homem fala de morte e a mulher fala de dor. Então, e às vezes a dor da mulher é não querer morrer. E às vezes o testemunho do homem é ter que morrer. Tá vendo? Essas pessoas, as pessoas são formadas disso, né? A dor de não querer morrer e o propósito de ter que morrer.
Então, muito bom o dia de hoje, muita alegria, muita renovação, muito testemunho e um grande privilégio. E a gente está recebendo mais notícias lá em casa, de mais netos chegando. A Sarinha está grávida lá do segundo filho. E o resto eu vou deixar para os outros mesmo contar, eu não quero estragar a surpresa, né? Mas muito bom, muita alegria mesmo. É muito bom, não é? Receber notícia de gente chegando em casa, tivemos aí. Ao mesmo tempo, sei que muita gente bate uma saudade aí. É o meu primeiro dia das mães sem mãe, né? Então, assim, não vou ter lá a mamãe para cumprimentar. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade sempre. E obrigado porque o Senhor é tão maravilhoso com a gente, o Senhor escolheu formas assim tão benditas, tão singulares de conversar conosco. Essa forma maravilhosa que o Senhor encontrou de conversar conosco é o coração de mãe, que é o afeto de mãe, que é o cuidado de mãe, que é a lembrança de mãe. A mãe não deixa a gente esquecer, sempre lembrando as coisas. E é muito bom isso, é muito bom. Nós queremos te louvar, porque de modo tão singular, o cuidado, o afeto, a atenção, a lembrança. Pai, que as mães sejam renovadas nessa coisa tão arriscada da maternidade. O risco de conceber trigo e o risco de florescer joio. É um risco. Mas que, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, a gente possa ter aqui mães ousadas, férteis, prontas, ventre fértil, coração fértil, e para que todos aqui sejam instrumentos de dar à luz. A gente queria terminar esse dia aqui de celebração testemunhando essa expressão que ficou tão própria de mãe, dar à luz, trazer à luz, ser esse portão, esse portal que traz lá do escondido, traz lá do escuro, do invisível, esse lugar de passagem, do escondido, do secreto para o revelado. A forma como o ventre materno se abre e traz à luz, dá a revelação, entrega de maneira materializada aquilo que era invisível até então. Que todas as mulheres sejam aqui abençoadas nesse dom, nessa virtude, nessa graça de dar materialidade, de dar à luz, de trazer à vida aquilo que o Senhor preparou e separou na eternidade. Sejamos todos renovados, consolados, inspirados e animados, Pai, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode falar. Bom dia. Só para aproveitar, no dia 2 de maio, nós tivemos um evento, nós como Sal da Terra aqui do MOL e a 90, sobre Segunda Mãe. A Jory esteve aqui e foi maravilhoso. E nós vamos estar ali no fundo agora com os livros da Jory, que chama Segunda Mãe. Muito importante e relevante para mães, para todos os tipos de mães, para mulheres que têm enteados e para mães adotivas. Então, se você quiser já dar um presente, está aí a opção, nós vamos estar lá no fundo, tá bom? Obrigada. E não tem nada de pejorativo aí no segunda mãe, não, porque tem que ter terceira mãe, quarta mãe, quinta mãe, não pode ter zero mãe, amém? Amém, amado? Mas tem que ter primeira, segunda, quanto mais mãe tiver, melhor, tá bom? Então, um forte abraço. E outra, vai ser difícil, às vezes, você arrumar vaga aí num restaurante, fazer um investimento, gastar um dinheirinho esse aí, mas faz força, ainda dá tempo. Ou então, arruma um jeito aí de economizar no trabalho das mães aí, mas fazer um encontro bom, pode falar. Então, beleza. Então, vamos em paz.